E aí, tudo bem? Sim. Então, vamos conversar. Eu vou precisar do seguinte. Para mim, a parte de conteúdo de gramática para vocês, ela já finalizou. Aí, o que eu estava pensando? Da gente começar, eu ainda não terminei a parte de análise de texto, então eu ainda vou dar umas aulas, mas daqui a um pouco a gente vai precisar começar a fazer exercícios. O que vocês preferem? Que a gente faça os grupos de atividades e com a atividade vocês me demonstram a dificuldade, ou que vocês me digam temas, assim, tipo aulas temáticas sobre algum assunto que vocês julgam que é mais necessário, ou que é necessário a gente repetir, entende? Porque aí eu fiquei pensando o seguinte, tem um monte de atividades aqui que a gente não fez. E tem muita coisa, desde lá da primeira página, pelos primeiros conteúdos e tal. Então, o que eu pensei? Assim que a gente acabar, que está quase acabando, a gente tem pouca coisa agora, se for mais umas 2 aulas, quanto que é a prova de vocês mesmo? Então, se a gente usar mais umas 2 aulas, eu acho que a gente finaliza todo o conteúdo. Então, eu vou poder fazer só a parte de revisão com atividades. E aí, se vocês quiserem algum tema específico, precisa me avisar, porque eu preciso trazer uma aula pronta, tá? É claro que eu consigo aqui, agora, se você fala assim, você não tem dúvida, não sei o quê. Eu consigo pegar e resolver, mas aí talvez aquilo que está na minha cabeça pode falhar. Eu posso deixar passar algum detalhe que é importante para vocês. Então, se tiver algum assunto que vocês queiram que a gente faça uma revisão, mas uma revisão mais aprofundada, precisa me avisar, tá? Ou, se não tiver nenhum, o que eu vou começar a fazer daqui a pouco? Pegar exercício e ir fazendo exercício junto com vocês, tá? Fazer até cansar. Tanto de atividade de gramática pura, quanto da atividade de texto que fica lá no finalzinho, tá joia? Então, hoje eu vou falar sobre uma parte de análise de texto. Deixa eu colocar o nosso material aqui. Mas eu achei que eu tivesse baixado. É a parte de análise de texto que a gente vai começar a trabalhar. Começando, que a gente vai tratar hoje. E hoje a gente vai falar sobre intertextualidade. Se der tempo, eu vou ler uns textos, eu vou ler um texto com vocês, um texto que eu curto demais, que é uma intertextualidade das que eu mais amo na vida. E se puder, eu faço a leitura. Se não, eu só conto para vocês que texto que é e depois, se vocês quiserem, vocês leem. Aí, olha só, intertextualidade, o nome já diz pra gente, é a interação, né, que, por exemplo, quando você vai de uma cidade para outra, você pega um ônibus intermunicipal, que te leva de uma cidade para outra, ou interestadual, que te leva de um estado para outro. Então, a palavra inter ali, ela tem a mesma origem, o inter, entre, né? E textualidade, textos, entre textos. O que acontece, né? A intertextualidade, ela tem tipos. Ela pode acontecer de várias formas diferentes. E a gente vai falar sobre todas elas hoje. Elas todas parecem a mesma coisa, mais ou menos. Quando a gente tem umas assim que a gente olha e fala assim, nossa, mas parecia igual. Vai ter, talvez, a intenção do autor em fazer a intertextualidade, ela seja diferente. Então, por isso é que vai indicar que tem os tipos, tá? Então, ó, vamos ver o conceito, né, do que é intertextualidade. A intertextualidade evidencia como as produções linguísticas e artísticas são construídas a partir de uma tradição. O que mais ou menos dá para a gente pensar sobre isso? Que nada é original.
E tudo que é produzido, texto artístico, literário, todas as ideias, elas acontecem, elas ocorrem a partir de outras. A intertextualidade é meio isso. Não há originalidade. Tudo que alguém vai falar, ou vai estudar, ou vai promover uma crítica, ou vai escrever um livro, ou vai fazer um texto científico na faculdade, ele está baseado em uma ideia prévia, alguma ideia que já aconteceu. Então, ao utilizar a ideia, eu posso mudar a intenção do autor que eu estou utilizando a ideia, ou não, eu posso simplesmente reproduzir a ideia dele e informar que essa ideia não é minha e está tudo certo. Então, olha só, pode ser reverenciada, pode ser ridicularizada, pode ser aludida ou recortada e colada de modo inusitado. Então, quando eu uso o texto de alguém, a gente vai ver ali que um dos tipos, a citação é usar o texto de alguém. Outro dia, uma pessoa me pediu uma orientação. Falou, olha, Alessandra, eu fiz uma prova para o Instituto Federal. Eu fiz uma prova para o Instituto Federal e a primeira questão me deu muito problema. Eu fiquei muito confuso e eu estou querendo, inclusive, entrar e pedir um recurso e quero cancelar essa questão. Por quê? Aí ele fala assim, porque na pergunta dizia que o autor tinha falado sobre tantos gêneros. Tinha falado sobre gêneros no texto dele. Quando eu vou ler o texto dele, tem um gênero que não foi ele que falou. Então, ele estava questionando isso. A pergunta dizia assim, quais gêneros o autor não mencionou? Nas respostas, ele entendeu como duas respostas. Por quê? Porque tinha um gênero que ele falou que não era do autor, que o autor tinha trazido a informação de outra pessoa para o texto dele. Ele tinha feito uma citação. Ele abriu aspas, fechou aspas, e dentro da fala de uma outra pessoa fora do texto, estava citando, dentro dessa citação, estava falando sobre um gênero textual específico. E aí ele fala, esse gênero não foi ele que disse. E a justificativa que eu tive para ele foi essa. Foi ele que disse sim, sabe por quê? Porque quando ele faz uma citação e traz essa citação para o texto dele, é como se ele estivesse fazendo uma reverência, ele estivesse reverenciando, ele estivesse dizendo assim, olha, eu também estou falando sobre isso. Não fui eu quem criei, mas eu também quero falar sobre isso. Então, ele se apropria do texto do outro quando ele faz uma citação, porque ele fez a citação idêntica ao que a outra pessoa falou, né? Às vezes não é idêntico, aí eu tenho outro nome, não é citação. Vou continuar. Isso significa que nenhum ato de fala, nenhum ato de escrita ou de produção intelectual parte do novo. Sempre há um texto de origem que alguém vai utilizar para construir o próprio. Tem um identitismo, uma genialidade, uma originalidade. Não há uma originalidade. Não há uma identidade, né? Eu posso colocar a minha voz, eu posso colocar a minha opinião, eu posso me mostrar no texto, mas a minha ideia, ela flui a partir de outra. E a intertextualidade é isso. Ela justifica, né? A justificativa é a intertextualidade. É também entendido como um conjunto de relações explícitas ou implícitas que um texto estabelece com outros textos. Aqui, então, a gente deu como se fosse o conceito mais clássico, né? O conceito mais básico. É a relação entre um texto e o outro. E esse texto vai aparecer, né? O outro vai aparecer no texto de alguém. Aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui, né? Vamos pensar no primeiro. Esse aqui é o original. Esse é o texto original, que foi criado, uma obra construtivista, né, no construtivismo russo, lá em 1919. Nós estamos falando de uma época em que, na literatura, a gente estava começando a entrar no modernismo, talvez falando sobre as vanguardas europeias para a literatura, para os textos literários. E nas vanguardas, os textos, as obras, elas tinham essa ideia de colagem. Reparem que, ó, parece que colou o vermelho aqui, né? Além disso, elas tinham uma característica que era muito da época, né? Que era própria da época, e que as pessoas colocavam em suas obras de arte as figuras geométricas. Olha como que a gente consegue perceber direitinho, ó, um triângulo, não é?
um retângulo aqui. Aqui a gente tem, eu não sei falar o nome, mas é uma figura geométrica também que tem os lados diferentes, né? Eu posso chamar de triângulo? Vocês acham? Eu não sei, eu estou perguntando mesmo, de verdade. Isso, tá vendo? Tem uma figura geométrica que eu não consigo identificar, mas que ela existe. Aqui, olha, a esfera, estão vendo? Então, isso era uma característica desse momento, em que as pessoas estavam produzindo suas obras de arte neste momento, 1919, por aí, 1900 alguma coisa, 1920 e tal. Aqui eu tenho outro texto em outro período. Agora nós estamos falando de 2005. E a obra, essa capa, isso é uma capa de um disco, essa capa faz uma referência a esse texto de 1919. Identidade, ele traz características de um outro. Não importa se tem muito tempo, tá? Aqui a gente tem um período de tempo longo, né? De 1919 a 2005, são muitos anos. Mas não importa, às vezes foi um negócio que foi lançado agora há pouco e alguém já foi lá e fez uma intertextualidade, não tem problema, tá? Não quer dizer que tem que ser um negócio antigo, novo e um antigo, né? De muito tempo, não. Mas a gente consegue perceber, ó, as identidades de um texto e outro, muito, muito claramente. Uma coisa que é preciso a gente pensar é que a intertextualidade não tem de ter um conhecimento prévio. Vou voltar aqui. Caso eu tivesse te mostrado esse e tivesse te mostrado só esse, se você não conhecesse esse texto, e talvez a gente não conhecesse mesmo, né? Porque a gente está falando de um período muito fora da nossa realidade, e a literatura ainda nem começou o processo de fato, né? Vocês ainda vão para o primeiro ano, a literatura, as escolas literárias ainda começam o ensino médio, então talvez a gente de fato não conhecesse. Se eu tivesse mostrado essa intertextualidade, ia ficar falha. A gente não ia entender que este texto aqui, mais moderno, estava usando do texto de um texto anterior, um texto original, para criar o próprio. Vou para o próximo. A vida de passarinho. Aí tem um passarinhozinho aqui, ele é a personagem aqui da nossa tirinha. Uma pedra no caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. Aqui há uma intertextualidade, não é clara. Aqui, essa intertextualidade a gente conhece, sim ou não? Quem que falou sobre isso? Vocês lembram? Aliás, tem alguma coisa aqui que foi falada que vocês acham que é de um outro texto? Não, mas te fez lembrar alguma coisa? O que te fez lembrar? Que fala sobre o quê? Da pedra, no caminho, não é? Você lembra de alguma coisa, Alice? Só da pedra ou nem da pedra? Da pedra. Então, Carlos Drummond de Andrade, um poeta modernista, ele escreveu na época, né, em que ele era vivo, ele escreveu um texto, um poema que falava: tinha uma pedra no meu caminho tinha uma pedra. Inclusive, ele repete a pedra no caminho algumas vezes, e daí ele fala que os olhos fadigados dele, os olhos cansados dele, estavam vendo aquela pedra. Lá naquele tempo, ele fez uma referência à sociedade, às vivências dele. Aqui, essa tirinha não está fazendo as mesmas referências, apenas trouxe a questão filosófica lá, né, de Carlos Drummond de Andrade para o mundo atual, que ele fala assim: eu não sou um poeta, então eu não consigo fazer um poema a partir de uma pedra, eu sou só um passarinho prático. Talvez ele esteja fazendo também uma crítica à sociedade atual, mas ele, para fazer essa crítica, ele usou o texto do passado. Deixa eu ver o que mais. Em caso de emergência, solte o verbo. Isso que faz a gente pensar em alguma coisa? Na cruz vermelha, aquilo que fica, às vezes, em aqueles kitzinhos de primeiros socorros, não é? Kit básico de frases para sobrevivência durante a adolescência. Em caso de emergência, solte o verbo. Olha o que aqui está fazendo uma referência a algo que a gente já conhece, com senso comum,
mas está aplicando esse conhecimento em outro motivo. Esse kit básico de sobrevivência é igual ao kit de sobrevivência da emergência? Não é. Vamos ver aqui quais são os casos. Em caso de janela quebrada, o que você vai falar? Você acessa seu kit de sobrevivência e diz assim, ó, tava assim quando eu cheguei, não tinha visto nada. E a gente morre de dar risada. Inclusive, quando esse meme aparece quando é com cachorro, a gente acha tão engraçadinho, não é? Quando o cachorro destruiu a almofada e fala, não sei o que aconteceu, o travesseiro explodiu na minha cara, né? E a gente acha fofinho. Ele também vai usar como kit de sobrevivência para adolescência. Quando acontece, por exemplo, você perde algo que você gostaria de comer, aquilo cai, ou você, né, não percebe, o que você vai falar? Ah, eu nem queria mesmo, né? Ah, caiu no chão, eu nem queria mesmo. Quando você está no cinema, e aí o filme te faz chorar, você fica emocionado na hora que você está assistindo ao filme, você fala assim, ah, entrou um cisco no meu olho, eu não estou chorando, tem uma coisa aqui, ó, me atrapalhando. Use com moderação. Esse kit pode provocar efeitos colaterais com risos e castigos. O uso prolongado pode ocasionar a diminuição de efeitos pretendidos pelo usuário. Ou seja, se você for pego na mesma situação várias vezes e sempre usar a mesma desculpa, sua desculpa não vai funcionar. Aqui, eu posso chamar de intertextualidade? Sim, está fazendo intertextualidade. Ah, e veja que o uso do kit de sobrevivência é muito sério, não é? É um kit, às vezes, para salvar uma vida ou para evitar um dano físico. Aqui, o kit não é usado com a mesma intenção, né? A charge faz a gente rir, né? Faz a gente ter um certo humor ao fim. Ó, precisando do kit de sobrevivência aí, machucou, né, trem? Não para quieto. Deixa eu ver, tá saindo sangue. Já estava machucado? Nossa Senhora. Então, ó, ele pegou o que era uma coisa, né, uma referência para uma situação muito séria e trouxe para uma situação, às vezes, de ironia, de piada, né, de humor. O que mais que a gente vai ver aqui? Agora, é um textinho. E a gente vai perceber a intertextualidade entre os dois. Aqui, eu acho que quando eu abro aqui, eles ficam meio desconfiguradinhos, né? Porque o texto começa aqui, ó, mas a gente vai tentar ver. Quadrilha. Esse é de Carlos Drummond de Andrade também, ele que escreveu isso, ó. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha nem entrado na história. Esse é um poema do Carlos Drummond de Andrade. E aqui, talvez, ele estivesse querendo que a gente prestasse atenção nas relações amorosas, né? Como que é sempre muito distante da idealização. Né? Imagina, enquanto você está convivendo com o seu grupo social, você vai perceber que fulaninho é apaixonado por não sei quem, mas no fim das contas, nem sempre esse amor é quem você vai levar para sua vida, enquanto você está ali lidando com as pessoas. Talvez ele quisesse que a gente enxergasse isso. Já o texto do lado, ó, de Carlos Drummond de Andrade, chamava quadrilha. No texto do lado está escrito assim, ó, quadrilha da sujeira. Eu já comecei a intertextualidade logo no título, né? E aí fala assim, ó, vou começar a ler daqui. João joga um palitinho de sorvete na rua, de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo. Aqui, ó, o poema tinha que estar separadinho igual daqui, mas por algum motivo, na hora que cresce aqui nessa tela, ele fica desconfigurado. Mas eu vou tentar ler da forma que tem que ser, tá? Então, ó, João jogava um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que jogava uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que jogava um saquinho plástico na rua de Joaquim, que jogava uma garrafinha velha na rua de Lili. Primeiro, eu identifiquei o nome, o título, e depois eu identifico os mesmos personagens, não é? O que está diferente aqui? Ele usou o texto original para fazer o seu. O diferente são as ações. Que antes eu falava do amor, né, das relações amorosas, aqui eu estou falando
de questões relacionadas ao comportamento, né? Ao comportamento sustentável dessas pessoas, né? E é uma questão da modernidade, não é? Falar sobre sustentabilidade, sobre jogar o lixo no lugar certo, no lugar adequado, é uma questão da modernidade. O Carlos Drummond de Andrade, ele já deixou de escrever faz tempo. Aí, ó, Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Tereza, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de João Pinto Fernandes, que ainda nem tinha entrado na história. Ou seja, aqui há um grupo de pessoas, né? E aqui há o mesmo grupo de pessoas. Só as ações é que são diferentes. A gente tem a intenção diferente, né? A intenção aqui é fazer uma crítica social, né? Uma crítica ao comportamento de não sustentabilidade das pessoas. E talvez a gente possa pensar até numa consequência grave com relação a esse poema daqui, né? Da contemporaneidade. Por exemplo, as enchentes, né? A gente pode... Esse seria um texto que poderia aparecer até numa prova, para poder fazer, além da intertextualidade, uma crítica social. Referência. Agora sim nós vamos falar sobre os tipos, tá? Referência ou alusão. Alusão ou referência, ou inverso, né? Ou vice-versa, se encontra, por exemplo, quando se chama alguém ou algum amigo por um apelido. É quando a gente, para fazer alusão ao outro texto, a gente vai nomear alguém como se fosse uma comparação. E isso chama-se alusão. Então, olha lá, vou terminar de ler o conceito aqui, a gente vê os exemplos. Portanto, ao fazer menção ao nome de uma obra, de um autor, do nome de personagem, você está fazendo uma alusão também. A gente faz isso com muita frequência. E talvez isso pudesse aparecer nos textos de interpretação, no texto que a gente vai analisar e ser interpretado, tá? Tais termos exigem do leitor, do ouvinte, o conhecimento prévio. Toda intertextualidade vai ter que ter. Caso contrário, a alusão não pode ser compreendida. Então, aqui estão os exemplos. Ela é uma balzaquiana. Primeiro, você precisa entender que Balzac era um autor que tinha uma característica. E alguém está atribuindo essa característica do Balzac a uma outra pessoa. Que sujeito maquiavélico, mais uma vez. O maquiavélico, ele vem de uma origem, de um comportamento, de uma história do passado. E eu vou caracterizar alguém, ou uma figura, ou um objeto, ou uma situação, com relação a algo que já existiu, como se fosse uma comparação. Esse rapaz é um Dom Juan, mais uma vez. Ser Dom Juan era uma figura, né, que tinha um comportamento e que agora eu atribuo esse comportamento à pessoa. Mas ao invés de falar que comportamento é esse, eu dou a ela o nome de quem fazia isso. Recebi um presente de grego da minha mãe, a mesma coisa. Presente de grego, a gente sabe, né? Foi uma questão relativa à Guerra de Troia. Foi isso? Que o cavalo de Troia, ele era um presente de gregos para os troianos, e na verdade, dentro do cavalo tinha ali um monte de gente, né, que ia entrar, que ia passar pelos portões de Troia e lá dentro ia iniciar a guerra. Essa era a estratégia. O que tinha, então, dentro do tal presente? Uma coisa boa ou não, né? Uma coisa ruim. É a mesma coisa. Te deu um presente de grego, não, te deu um trem que não foi legal, né? Essa é a ideia de a gente fazer alusões ou referências. A citação e a epígrafe, elas têm uma proximidade, tá? Citação, eu vou fazer... Aliás, todas as intertextualidades, elas têm uma proximidade. Citação, eu vou citar. E para que eu mostre que existe uma citação no meu texto, assim como eu acabei de falar do meu colega, né, do aluno, que queria que eu desse uma olhada na questão, que ele achou que estava problemática, ele não gostou. Então, lá no texto tinha o quê? Uma parte de um outro texto, entre aspas. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma citação. Quando a gente está lendo, quando vocês estiverem lá no momento de prova, e o texto de vocês abrir aspas e fechar aspas para poder dizer que alguém
teve aquela ideia que alguém falou, o nome disso é citação. E ela tem que ser literal. Eu não posso abrir aspas e fechar aspas para fazer uma paráfrase. Porque aí não tem sentido. A aspas, ela aparece para citar, para ser literal, para dizer que aquela pessoa falou exatamente aquela coisa. Ou que eu estou usando a ideia de alguém exatamente do jeito que a pessoa fez, tá? Quando a gente está fazendo isso de forma escrita com as próprias mãos, a gente vai abrir apenas aspas. Quando a gente está fazendo isso em um texto digitado, a gente pode usar outras estratégias. Por exemplo, itálico, negrito, né? Mas isso só funciona quando é no computador. Mas, como a prova de vocês ela vem digitada, pode ser que lá no texto, a indicação de uma citação esteja com essas referências, tá? Com aspas, itálico, negrito. O que é epígrafe? A epígrafe é como se fosse um processo de citação. Só que não é exatamente uma citação. É a parte de um texto em que a pessoa dedica, né, aquela parte a um resumo. É como se fosse um resumo do que você vai ler ao longo do texto. Chama-se epígrafe. Aquela parte inicial em um determinado texto, jornalístico, ou que seja, que faz um resumo do que você vai ler. Às vezes, esse resumo ele é feito em uma frase que está já no texto. Então, é como se fosse uma citação, que é retirada do texto que você vai ler. Então, um texto dentro do outro, né? E aqui a gente até vai chamar isso de intratextualidade. Quer ver? Eu acho que eu não botei o exemplo aqui, não. Não, eu não pus. Mas vocês vão entender do que eu estou falando. Quando a gente está lendo revista, vocês costumam? Não, na internet. Vocês leem textos longos, textos mais longos. Então, vai ter o seguinte, vai ter a manchete, que é aquela parte grandona, né? Aquele texto inicial grandão, mais destacado, que é para você entender qual é o tema da reportagem que você vai ler. Logo abaixo tem uma pequena introdução que não está dentro do texto, não faz parte do texto em si e que não faz parte da manchete. Ele fica ali entre o texto, o corpo do texto, e entre a manchete. Para quê? Para você ter um resumo do que você vai ler, porque a partir daquela leitura você pode pensar assim, esse texto não me interessa muito. Ou você pode dizer, poxa, estou precisando mesmo saber dessa informação, vou fazer a leitura. Então, a epígrafe, ela pode ser uma parte do corpo do texto em si, para que você entenda sobre o que o texto vai ser tratado, sobre o que você vai ler, caso você queira continuar a leitura, tá? Eu coloquei aqui só 2 exemplos, eu coloquei exemplos de citação. Por exemplo, alguém vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e vai citar o artigo 5º. Isso pode aparecer nos textos que vocês vão ler, né? Na hora de fazer a leitura para interpretação. Se falou sobre algo, ou sobre uma passagem da lei, ou algo que alguém disse, automaticamente vai ter aspas, tá? Para poder te indicar isso. Aqui, ó, as aspas abriram e fecharam para dizer para a gente sobre o que falava o artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Direitos fundamentais da criança são aqui, direito à vida, direito à alimentação, direito à escola, direito à saúde, né? Caso qualquer direito desse fosse desrespeitado, a pessoa pode responder legalmente. E isso está, esse artigo aqui cita um outro, né? Cita outro artigo, mas não traz esse artigo de forma nenhuma. Não fala qual que é o outro artigo em que estão os direitos fundamentais, não fala nada diretamente sobre os direitos fundamentais, mas fez uma intertextualidade. A citação é essa aqui, ó. A intertextualidade, além, né, da citação, tem outra, que é de um outro artigo que traz os direitos fundamentais da criança, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A segunda citação que eu coloquei, quem falou foi Simone de Beauvoir, ela diz assim, ó, todas as vitórias ocultam uma abdicação. Caso, né, queira usar, citar a Simone de Beauvoir, tem que abrir aspas e dizer que foi ela que falou isso. Porque senão a gente vai estar plagiando, a gente vai estar usando a ideia de uma outra pessoa sem autorização da pessoa, né? Então a gente cita ela, diz quem que ela é e abre aspas para dizer que foi ela que falou. De forma literal, né? Paráfrase. Caso, vamos supor que você conhece Simone de Beauvoir, você conhece esse filósofo, você conhece essa pessoa, essa pensadora, você quer usar as ideias dela na sua redação, ou no seu texto, ou alguém vai usar, e daí ele não se lembra, a pessoa não se lembra exatamente da frase, como foi dita pela Simone, né? Ou como foi escrita pela Simone de Beauvoir. Mas aí ela vai